A Fundarte e a TV Cultura de Montenegro realizam nesta noite o primeiro de 2 debates com os candidatos à Prefeitura Municipal de Montenegro. Agradecemos aos candidatos que aceitaram o convite da Fundarte. O formato deste debate foi previamente discutido e estabelecido, tendo a concordância de todos os representantes de cada comitê de campanha. O debate será constituído de 4 blocos, assim divididos. Primeiro bloco, cada candidato terá 2 minutos para a sua apresentação. Na sequência, os candidatos respondem a 2 perguntas formuladas pela Fundarte e a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Montenegro Pareci Novo. A ordem para a apresentação inicial e resposta das perguntas já foi sorteada em reunião com as coligações. No segundo bloco, os candidatos respondem às perguntas enviadas pela imprensa local. Serão 2 rodadas de perguntas, onde cada candidato terá 2 minutos para responder às questões sorteadas. No terceiro bloco, os candidatos perguntam aos candidatos. A sistemática será a seguinte: primeiro, será sorteado o candidato que faz a pergunta, seguido do sorteio do tema e do candidato que irá responder à questão. Os candidatos terão 1 minuto para perguntar, 2 minutos para responder, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. No quarto e último bloco, teremos 3 minutos para as considerações finais de cada candidato, seguindo a ordem inversa da apresentação inicial. Lembramos que cada candidato poderá pedir direito de resposta junto aos assessores de palco, que encaminharão a comissão formada por um representante do Conselho Técnico Deliberativo da Fundarte, da OAB de Montenegro e da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Montenegro Pareci Novo. Este pedido poderá ser feito nos intervalos do programa e será analisado pela comissão. Caso a comissão julgue o pedido procedente, o candidato terá 1 minuto ao início do próximo bloco para fazer a sua manifestação. É importante ressaltar que os pedidos devem ser feitos obrigatoriamente ao final de cada bloco, não podendo cada candidato pedir direito de resposta de blocos anteriores. Para o bom andamento deste debate, informamos que os tempos de cada candidato estão divulgados na tela, colocada à frente do palco. Sempre quando faltarem 20 segundos para o final do tempo de resposta, soará um sinal no cronômetro, para que o candidato encaminhe o final de sua manifestação. Lembramos à plateia, presente nesta noite aqui no Teatro da Fundarte, que não será permitido qualquer tipo de manifestação ou interferência, de qualquer ordem, ao longo deste debate. Então, vamos ao primeiro bloco do debate eleitoral 2012 para a Prefeitura da cidade de Montenegro. Apresentação inicial, onde cada candidato terá 2 minutos. Pela ordem de sorteio, inicia a sua apresentação a candidata Iria Camargo, da coligação Por uma Montenegro que todos nós queremos. Candidata Iria, por favor. Boa noite a você. Boa noite a essa seleta plateia, boa noite a Fundarte, os organizadores deste momento tão importante, cívico e democrático, que estamos vivenciando na nossa cidade de Montenegro, com as eleições de 2012, num compromisso ético-moral de princípios básicos e fundamentais. Nos lançamos a candidata a prefeita pela coligação Por uma Montenegro que todos nós queremos, juntamente com o meu parceiro, meu vice-prefeito André Venâncio, um homem de um respaldo fantástico, inteligente e culto. Nos achamos preparados para tanto e quero também neste momento, além desse agradecimento que estamos fazendo à Fundarte por nos propiciar estarmos aqui neste conjunto de pessoas inteligentes, capacitadas para governar Montenegro, e dizer que neste momento estou muito feliz e estaremos comungando sim
deste importante momento, instante, porque aqui viemos para debater os problemas mais veementes e prementes do nosso município. Então, meu eterno agradecimento por este momento, mais uma vez, parabéns à Fundarte por nos propiciar um momento, talvez, na minha vida, de muita importância. Muito bem. 2 minutos para a apresentação do candidato Marcelo Cardona, da coligação Administração de Verdade. Candidato, por gentileza. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, desejo saudar o mediador desse debate, Leonel. Obrigado. Desejo saudar a Fundarte, através da sua direção, que se faz aqui presente e que promove esse debate tão importante para esse momento democrático da nossa cidade de Montenegro. Saudar você que está em casa, ouvindo, telespectador, assistindo este debate, formando a sua opinião dentro do processo eleitoral, sendo este um debate que ajuda a esclarecer todas as questões que estão sendo postas neste pleito eleitoral. Saudar a plateia que está prestigiando este debate aqui presente no Teatro Terezinha Petri Cardona. Desejo dizer a todos vocês que desde o ano passado iniciamos esta caminhada. Uma caminhada em que nos aproximamos de 6 partidos políticos para compor uma aliança com o objetivo de mudar o rumo desta cidade e governar o Montenegro sob uma nova ótica e sob uma forma de fazer governo. Depois disso, começamos uma caminhada chamada Caminhos da Cidadania. Visitamos todos os bairros da nossa cidade, todas as comunidades do interior, buscando a opinião das pessoas dos bairros, das comunidades do interior, para formar um plano de governo. Esse projeto Caminhos da Cidadania foi muito importante para constituir aquilo que a nossa cidade espera do próximo governo. Junto a isso, escolhemos uma grande vice, a Maristela Josiane Paz, a Josi Paz, para estar ao meu lado nesta caminhada, com uma grande trajetória na sua vida pública. E depois, estamos indo de casa em cada bairro, para ouvir novamente a nossa população e levar nossa mensagem. Por isso é uma grande alegria estar aqui na noite de hoje. Ok, candidato, seu tempo esgotado, muito obrigado. O próximo candidato com 2 minutos para a apresentação é Paulo Azeredo, da coligação Aliança com o Povo. Candidato, por gentileza. Obrigado. Nossa saudação a todos. É importante estarmos aqui, mas eu devo, a bem da verdade, manifestar aí o meu sentimento em relação a alguns fatos que aconteceram comigo, de 55 deputados na Assembleia. São 15 anos deputado e a primeira vez, às vésperas da eleição, acontece isso. Eu quero trazer aqui algumas informações. Jornal IBA, vereador Marcelo Cardona. Em 1998, a pedido do governador Brito, eu fazia parte da equipe de governo. Depois eu voltei para a minha atividade privada. Na verdade, eu não voltei, eu reiniciei a minha atividade privada. Eu reiniciei a minha atividade, como corretor, ramo de imóveis. De 99 a 2003, o vereador Marcelo Cardona estava na Assembleia, recebi hoje à noite a prova, iniciou dia 8 de fevereiro de 99, concluiu, saiu da Assembleia do Gabinete Fichinha, deputado Fischer, dia 7 de abril de 2003. E tinha sua imobiliária em Montenegro, e em 2013 foi eleito presidente da CI. Então, na verdade, trago isso, a bem da verdade para os senhores, isso aqui é a prova, porque fui injustiçado, numa filmagem feita em março, só colocada agora, dia 10 de julho, em plena eleição. Então, na verdade, processo eleitoral, na verdade, eu trago isso para ver o sistema que acontece. Se existe fantasmas, também aqui tinha um corretor de imóveis em Montenegro, lotado na Assembleia por 4 anos. Esta é verdade, está aqui a prova. Então, nesse caminho, eu quero dizer que nós estamos na campanha, sim, Paulo e Aldana, Aliança com o Povo, para a verdade, para a justiça e trabalharmos com Montenegro. Obrigado. Muito bem, candidato Heitor Lermen, coligação Montenegro Melhor para Todos. 2 minutos para a sua manifestação. Obrigado, mediador. Eu quero saudar a mediação, saudar os organizadores, a Fundarte, a ACI, saudar os demais candidatos, a vereadora Íria, o vereador Marcelo, o deputado Paulo Azeredo, saudar
a plateia, saudar cada homem e mulher dessa cidade que neste momento nos assiste. Este evento que é importante dentro do processo democrático que nós passamos, né, no país, no estado e nos municípios nesse momento. Eu sou Heitor Lermen, eu sou casado com a Simone, tenho 3 filhos, moro nessa cidade há 54 anos. Sempre trabalhei fora de Montenegro, mas sempre morei na minha Montenegro. Eu adquiri consciência política dentro de uma fábrica, a partir desta consciência política, combatendo as injustiças, me tornei um dirigente sindical, fui presidente dos Sindicatos Trabalhadores do Polo Petroquímico, por consequência me filiei ao PT, compus como secretário, presidente de fundação, o governo Olívio Dutra, depois trabalhei no governo do Lula, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, na Prefeitura de Novo Hamburgo, na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Portanto, me sinto absolutamente preparado para enfrentar esse desafio, para governar a cidade de Montenegro a partir dessa experiência que recolhi, né? Estou no mesmo projeto que hoje governa o país com a Dilma, no mesmo projeto que governa o Estado com o Tarso. Estou na caminhada me apresentando com esta proposta e pedindo o voto de cada montenegrino, de cada montenegrina, para transformar a nossa cidade. Muito bem. Muito obrigado pela primeira manifestação dos candidatos. Lembramos a todos que o candidato Adairto da Rosa Chacal foi convidado pela organização do debate, mas não aceitou o convite para participar deste programa. Passamos para a segunda parte desse primeiro bloco, com uma série de perguntas elaboradas pela Fundarte e Associação Comercial e Industrial e de Serviços de Montenegro Pareci Novo. Iniciaremos com o sorteio da pergunta para a candidata Iria Camargo. Vamos ao sorteio. A pergunta é a pergunta número 1 da Associação Comercial e Industrial. A pergunta é a seguinte, candidata. Considerando o município de Montenegro como cidade polo da região do Vale do Caí, quais ações pretende o candidato ou a candidata realizar para implementar e fortalecer a economia local? Bom, respondendo à pergunta, acreditamos que dentro do nosso plano de governo estamos embasados na construção da formação digamos assim, da ampliação em vários níveis que queremos para a nossa cidade. Eu perguntaria ao senhor, por favor, me repita o último item da pergunta. Quais ações pretende o candidato realizar para implementar e fortalecer a economia local? Para termos a economia local, nós acreditamos que deveremos manter a nossa produção, que é de suma importância trazermos também, em contrapartida, empresas interessantes que possam vir se estabelecer na nossa cidade, não esquecendo que nós temos em Montenegro uma qualidade fantástica de empresas locais. São empresas que aqui fortalecem o nosso município, de certa forma, na geração de emprego e renda, e manifestamos de outra forma, sim, que a pretensão da nossa coligação PPS e PV é mantermos com muita lealdade, capacidade e dignidade, assistirmos, sim, às propostas que estarão dentro do nosso programa de governo e fortalecer a cidade com vários empreendimentos. Acreditamos que a fortaleza do município só se dá e o crescimento do município só se dá em permitirmos que, dentro da nossa cidade, possamos atender também as necessidades e vicissitudes nesse caso. Empresas vindo para a cidade, fortificar o nosso ramo comercial aqui. A senhora tem 15 segundos. Fortificar o nosso ramo comercial de Montenegro, fazendo que possamos gerar emprego e renda, ICMS, enfim. A cidade só cresce se nós abrirmos as portas e as fronteiras para que outras empresas interessantes venham se estabelecer aqui, porque Montenegro hoje está situado num polo regional importante. Ok. Seu tempo terminou. Lembra aos candidatos, portanto, que ao sinal sonoro, 20 segundos para o término da sua questão.
Vamos agora ao sorteio ao candidato Marcelo Cardona. O sorteio está sendo realizado neste momento e a pergunta é da Associação Comercial e Industrial, pergunta 2. Candidato, a pergunta 2 é a seguinte: as rodovias que chegam ao município, as pontes que interligam essas rodovias, são elementos da infraestrutura indispensáveis para o desenvolvimento da economia local. Como o candidato pretende enfrentar a falta de manutenção adequada das rodovias e das pontes? E como pretende atuar no que diz respeito à duplicação delas? 2 minutos, candidato. Nós sabemos que um dos pontos mais importantes para o desenvolvimento de uma cidade, de uma região, passa pela sua logística, pela sua capacidade de escoamento de produção, pelo fornecimento de matéria-prima às empresas que se instalam no município. Por isso que é de suma importância e vital importância para as empresas que nós tenhamos uma boa infraestrutura para tanto o escoamento da produção quanto para o fornecimento para essas empresas. Nós encontramos uma grande dificuldade no município de Montenegro, porque nós estamos ilhados em alguns setores do município pela falta de possibilidade de chegarem, por exemplo, caminhões bitrem até a cidade de Montenegro e até algumas das nossas indústrias. É uma reivindicação do setor industrial antiga e que deve ser trabalhada junto ao governo do Estado para que nós possamos, através de uma articulação política, buscando todas as forças políticas do município, buscar ao governo do Estado que garanta tanto dar condições de infraestrutura, de duplicação onde existe esse estrangulamento. Também nós temos uma possibilidade da navegação fluvial, onde nós temos uma ponte que inviabiliza esta navegação. Por isso nós precisamos melhorar a nossa articulação política. Hoje nós temos uma prefeitura que não conversa, por exemplo, com um deputado que é da base do governo. E isso não pode continuar dessa forma. Nós temos que ter ações integradas. Nós temos participação de pessoas dentro do governo do Estado, de partidos que fazem parte da aliança do governo do Estado e que têm representação local. Nós precisamos unir esforços na cidade de Montenegro quando nós queremos reivindicar coisas para a nossa cidade. O que não acontece, infelizmente. Por isso, nós iremos, juntamente com todas as forças políticas, levar à Secretaria de Infraestrutura não só essas demandas das pontes, da viabilidade das rodovias, mas também de todo o perímetro urbano de Montenegro, que existe um grande estrangulamento. Ok. Pergunta para o candidato Paulo Azeredo. Sorteio está sendo realizado neste momento. E a pergunta é a Fundarte, pergunta 1. Candidato, sabe-se que o compromisso da administração municipal é manter o atendimento da educação infantil e ensino fundamental prioritariamente. Portanto, que ações estão previstas para fortalecer estes níveis de ensino no município? 2 minutos. Nós temos que ampliar algumas creches, as crianças até 6 anos de idade, e o ensino fundamental contraturno. É um projeto PDT, é um projeto de Brizola, onde os estudantes têm atividades num horário de escolares e outra atividade de aprendizado, na idade de brinquedos, enfim, outro horário. E já na idade mais adolescente, também buscando já na formação, noções de formações profissionais, já visando a escola técnica, que temos mesmo aqui em Montenegro. Então, na verdade, o PDT tem essa bandeira da educação, e essa bandeira de termos aí escolas de turno integral. Sabemos que não temos espaço físico ainda, mas precisamos trabalhar nesse intento, que a criança na escola é tranquilidade para os pais no seu trabalho, com alimentação, com condições de aprendizado, com escolar e também com condição de aprendizado de inglês, informática, outras atividades de acordo com a idade. Muito bem, o senhor ainda tem 50 segundos, está satisfeito? Aproveitando também nessas atividades escolares, a nossa própria Fundarte, tendo escolas de formação aí de atividades de música, cultural, e os espaços que nós iremos construir na busca de integração na situação da cultura, enfim, atividades que ainda podem ser desenvolvidas
nas áreas que nós temos hoje. Ok. Muito bem, vamos ao sorteio para a pergunta do candidato Heitor Lermen. O sorteio está sendo realizado neste momento e a pergunta é a Fundarte, pergunta 3. A pergunta 3 da Fundarte é a seguinte, candidato. Montenegro conta com a Unisc, Uninter e o ERGS como instituições de ensino superior sediadas no município. Muitos estudantes têm reivindicado melhores condições de transporte, moradia estudantil, espaços para mostras de trabalhos, bolsas de estudos, entre outros itens. Que ações para fortalecer estas universidades e colaborar com os estudantes estão planejadas para a sua gestão, caso o senhor seja eleito? E é muito importante, foi uma luta muito vigorosa do meu partido, no governo do Olívio Dutra, a criação da UERGS, que quase foi a extinção, né, principalmente no governo anterior de Ieda Crucius. Né. É importante também que você tenha atraído para a nossa cidade universidades como a Unisc no último período, e é importante a valorização do ensino superior aqui na nossa cidade. Eu ainda sonho, né, constituir em Montenegro uma universidade comunitária, aos moldes da Facate em Taquara, da Fevale em Novo Hamburgo, enfim, dessas universidades que, ao fazer a extensão, né, promovem o desenvolvimento regional. Acho que é uma reivindicação justa e meritória a dos estudantes por acomodação, por qualificação no deslocamento para poderem cumprir a sua jornada de aprendizado, e a administração precisa ser parceira nesse processo. Nós também, em nosso programa de governo, apontamos a necessidade de articular com o governo do Estado a possibilidade de termos um campus próprio da UERGS no município, para que ela se fortaleça nessa sua área de atuação e possa se tornar cada vez mais vigorosa, mais atuante na comunidade, mais forte. Então, nós queremos o ensino universitário, nós iremos promover o auxílio aos estudantes, nós buscaremos preferencialmente o ensino da universidade gratuita, sem descartar a atração daquelas não gratuitas. Muito bem, candidatos, terminamos a primeira rodada e vamos à segunda rodada de perguntas sorteadas. Vamos ao sorteio da segunda pergunta para a candidata Iria. Fundarte, pergunta número 6. A pergunta número 6 da Fundarte é a seguinte, candidata. Hoje a Fundarte tem aproximadamente 800 alunos oriundos de todos os bairros da cidade, sendo que 83% deles têm algum tipo de redução financeira. Em 2011, a Fundarte promoveu 114 atividades oferecidas entre eventos e espetáculos para um público de 13.152 participantes. 78 apresentações dos grupos artísticos, 40 apresentações da Orquestra de Câmara Fundarte e teve 1.015 citações e entrevistas na imprensa local e estadual. A questão: para multiplicar e fortalecer o trabalho da Fundarte, seria necessário a ampliação do prédio, que, inclusive, já conta com os 2 terrenos laterais disponíveis. Como a senhora auxiliaria a Fundarte nesta nova conquista? 2 minutos. Parabéns pela pergunta. Porque, dentro do plano do nosso governo, estamos muito preocupados com a cultura, com a educação. Entendemos que o município tem compromisso com os seus munícipes nesta área. Acreditamos que focar a cultura, a arte, a educação é um princípio básico que qualquer gestor público deva ter na sua sã consciência de investir, e investir pesado dentro dessas áreas. E acreditamos que, no nosso governo, estaremos atentamente voltados para essas questões. A Fundarte, vou dizer bem assim,
é nossa. A Fundarte é do município. E nós sabemos desta grande responsabilidade que a Fundarte tem em fazer pessoas cultas, enfim, dentro da sua história, deste patrimônio fantástico de cultura, nós vamos investir pesado, dentro das formas da lei, daquilo que possamos realmente tirar uma fatia desse subsídio para que possamos cada vez mais levar a Fundarte no patamar que ela deve estar. Porque a Fundarte, na real verdade, ela representou o município de Montenegro em todo o país e fora do país. Então nós temos que preservar sim a Fundarte de uma forma justa, digna, para que possamos manter os nossos alunos, né, que aqui se fazem e que aqui se tornam homens e mulheres de verdade. Então acreditamos que no nosso plano de governo a Fundarte terá o subsídio necessário que venha comportar para ter, digamos assim, esse respaldo do município. Muito bem, vamos à pergunta ao candidato Marcelo Cardona. Sorteio da pergunta feita pela organização do debate. A pergunta é a Fundarte, pergunta 4, e a pergunta 4 é a seguinte, candidato. Montenegro possui vários equipamentos culturais. A Estação da Cultura e o Parque Centenário são exemplos da excelência que o município tem em relação a proporcionar condições para apresentações culturais. Também tem o Conselho de Cultura e o Fundesc, que financia projetos culturais para a comunidade artística local. Estas são algumas das condições básicas para a implementação do Sistema Municipal de Cultura, que poderá abrir possibilidades para obter subsídios financeiros para atividades culturais. A pergunta: o que está faltando? Como o senhor pretende lidar com esta questão em Montenegro? 2 minutos, candidato. Bom, em primeiro lugar, nós temos o título de Cidade das Artes e devemos efetivamente transformar essa cidade numa cidade das artes. A questão que nós devemos tratar é efetivamente ter uma política cultural que não existe, integrando justamente com este conselho que foi citado na pergunta, para que nós possamos ampliar a captação de recursos para essas atividades culturais. Ter uma política municipal de cultura que integre todas as ações de cultura que já existem no município. Nós temos diversos espaços culturais, nós temos diversas iniciativas culturais, porém não existe uma coordenação para que essas iniciativas tenham o melhor resultado também no processo educacional. A cultura tem que estar linkada com a educação. A cultura deve estar pautada para complementar o processo, contribuir com o processo educacional. Nós temos diversos movimentos, como o movimento do hip hop em Montenegro, as bandas estão presentes no nosso município, as manifestações culturais do nosso interior, nós temos associações como dos escritores, nós temos grupos de teatro, nós temos corais em Montenegro, mas não temos uma política que integre todos esses movimentos em torno de um grande movimento cultural que transforme efetivamente a nossa cidade numa cidade das artes, que não seja só do título. Nós devemos criar o conceito de cidadania cultural, onde, através de um grande projeto, através de uma coordenação articulada, de um departamento de cultura que tenha o status para que faça isso de verdade, se possa melhorar a qualificação da cultura no nosso município de Montenegro. Nós temos diversos espaços, como foi dito, a Estação Cultura, nós temos o movimento tradicionalista que é forte em Montenegro, precisa ser estimulado e integrado também ao processo educacional. Por isso, nós vamos ampliar através de uma política pública de cultura para que isso efetivamente aconteça. Muito bem. O sorteio agora é para o candidato Paulo Azeredo. A pergunta a ser realizada ao candidato é a pergunta Fundarte número 2. E a pergunta Fundarte número 2, candidato, é a seguinte. Uma demanda atual em Montenegro é a busca pela qualificação profissional. Cada vez mais a indústria e o comércio têm buscado no sistema de educandários profissionais para atuarem nas suas equipes. Que ações estão previstas na sua gestão para a implantação de ensino técnico ou cursos de formação profissional? 2 minutos, candidato. Na verdade, nós temos aqui em Montenegro
já escolas formando técnicos, que é a Escola São João Batista, a Escola Sinodal e a Escola São José. Porém, não estão voltados para a vocação da região. Eu entendo que nós devemos buscar aí as empresas que nós temos, as empresas que estão vindo e buscar junto a cursos de capacitação profissional, na sequência do técnico, eu sou técnico em Química, buscarmos aí o mercado para nossos profissionais da nossa região. Por exemplo, está vindo agora uma empresa de vidro para a terceira geração do polo petroquímico. Há uma preparação do município em preparar nossos profissionais, capacitá-los para trabalharem ali? Não. A própria John Deere que veio, a Macis e outras empresas. Então, o município tem que buscar capacitar nossos profissionais, técnicos ou trabalhadores, trabalhadoras, dando oportunidade para que eles tenham aqui na nossa região este mercado de trabalho, não buscando fora, como acontece hoje. Também convênios com o Senai, com o Sesc, com entidades aí que possam vir a Montenegro, a nossa Unicinos, a Unisc. Falei Unicinos, que a Unicinos fez uma vez uma análise vocacional da nossa região. Acredito que passa, sim, por vermos a tendência, a vocação e também a diversificação da nossa economia. Ela oportuniza se fortalecermos, temos um fundo aí municipal de incentivo às nossas empresas, aqui mesmo nós trazermos mais oportunidade de trabalho para os nossos montenegrinos. Muito bem. O senhor tem tempo? Mas entendo que, esse sinal me atrapalha, entendo que é possível sim nós capacitarmos aí nossos profissionais com as escolas que temos, com recursos trazidos para nós. Ok. Muito bem. Vamos à última pergunta deste bloco. A pergunta vai ser realizada para o candidato Heitor Lermen, ou melhor, sorteada. A Fundarte, pergunta 5. Candidato, a pergunta 5 da Fundarte é a seguinte. Recentemente foi inaugurado o estúdio da TV Cultura de Montenegro na sede da Fundarte. Os equipamentos técnicos, apesar de serem de última geração, ainda são restritos e a equipe também é bem pequena. Hoje a TV consegue dar uma cobertura razoável para os eventos do município. No entanto, por ser uma cidade efervescente, com muitas atividades, nem sempre é possível atender a toda a demanda. A pergunta, candidato: que incentivos ou que projetos estão sendo elaborados para alavancar a produção da TV? Eu primeiramente adoraria ter recebido a pergunta que trata do tema da capacitação profissional, né? Tenho na minha chapa uma diretora do nível da NICA que transformou o São João Batista, pegou quase do nada, ampliou a escola, incluiu lá vários cursos profissionalizantes e tem contribuído significativamente, né, neste sentido para o município de Montenegro, né? Como técnico químico, em segundo momento, eu tenho que fazer um pequeno reparo ao meu colega que o ramo do vidro não faz parte da cadeia petroquímica, não tem nenhum segmento do petróleo aí, em defesa só do meu diploma de técnico químico, que também eu tenho, né? E, por fim, eu acho que é uma dádiva, né, para a cidade de Montenegro ter, né, a TV Cultura, a possibilidade desse veículo importante de comunicação, né, que nós, num passado aqui recente, conseguimos conquistar. Acho que isto precisa ser valorizado, porque a informação é um elemento importante de democratização da sociedade, da sua construção enquanto ente coletivo, e que, com toda a certeza, o Heitor e a Nica na prefeitura vão valorizar este instrumento, né, e colocá-lo junto com outras plataformas de mídia que hoje temos, né? Não dá para nós desconsiderar neste momento o meio virtual, a internet, as redes sociais, né, e também aproximá-las da administração, nos utilizarmos dela para democratizar e abrir,
né, a máquina pública pro cidadão montenegrino. Muito bem. Chegamos ao fim do primeiro bloco do debate com os candidatos à Prefeitura de Montenegro. Depois do intervalo, as perguntas da imprensa regional aos candidatos aqui na TV Cultura, uma janela de cultura para o Vale. Voltamos com o segundo bloco do debate eleitoral para as eleições municipais de Montenegro. Neste bloco, as perguntas selecionadas foram enviadas pela imprensa local. Serão 2 rodadas de perguntas, onde cada candidato terá 2 minutos para responder às questões sorteadas. Passaremos agora para a primeira rodada com o sorteio do candidato e depois do veículo. Vamos ao sorteio do candidato. Atenção. O candidato sorteado é o candidato Marcelo Cardona e o veículo sorteado é o veículo Rádio Montenegro FM. A pergunta da Rádio Montenegro FM ao candidato é a seguinte: senhor candidato, qual a sua posição relativa à participação do Partido Progressista no atual governo municipal? Pois foram verificados os maiores problemas da segunda gestão de Percival de Oliveira e Marcos Gribler, justamente nas pastas ocupadas por representantes pepistas. Foi o PP, por exemplo, o partido titular da Secretaria de Obras, quando tivemos os graves acontecimentos com a reconstrução da Praça Rui Barbosa, o canal extravasor de águas pluviais no centro da cidade e a escola da Vila Esperança, que por pouco não desabou devido às obras mal feitas, dentre outras ocorrências. Por favor. Tive a sorte de ter a oportunidade de responder essa pergunta, porque é o partido ao qual eu pertenço e o partido que estou representando neste momento com a administração de verdade. Nós temos que tratar sempre dessa questão, vendo qual a importância e qual a participação efetiva de um partido ou de pessoas que estão lá em nome de um partido. O que aconteceu nesta administração, que desde o início, desde o momento inicial, desde a construção das secretarias, nós já discutíamos a participação efetiva do nosso partido na discussão e na condução desses temas. Tanto que fui eu, o vereador, que lá na Câmara de Vereadores propus reuniões sistemáticas para avaliar a questão, por exemplo, do conduto. Fomos nós, através da Câmara de Vereadores, através de diversas reuniões que organizamos, levando mais de 50 pessoas ao gabinete do prefeito para cobrar providências em relação a este tema, pela má condução desse tema no que diz respeito às obras, e levamos ao Ministério Público o tema. Se hoje tem uma ação pública através do Ministério Público, fomos nós. Fui eu, como vereador, que levei este tema. Bem como a questão da Praça Rui Barbosa, que nós levamos até a administração a nossa preocupação sempre. Portanto, transferir a um partido político a responsabilidade é muito fácil e não é assim que as coisas acontecem. Por isso que nós nos retiramos da administração, por isso o PP se retirou da administração, por não concordar com esta forma desastrosa como a administração levou ao longo do tempo as obras públicas de Montenegro. Muito bem, vamos ao próximo sorteio. O sorteio está sendo feito neste momento. O candidato Heitor Lermen responde à pergunta do veículo, atenção, Jornal Ibiá. Candidato, a pergunta do Jornal Ibiá é a seguinte: a cidade tem sérios problemas na área das comunicações. Há várias regiões do município, e até mesmo do perímetro urbano, que não possuem cobertura celular e nem acesso à internet. Para gravar, o Morro São João, espaço preferencial para instalação de antenas, está interditado. De que forma a administração pode contribuir para reverter este gargalo? Por favor. Bem, uma
excelente pergunta que faz o Jornal IBA, né? Acho que discuti-la, né? E não é exatamente papel do gestor municipal resolver esse problema. O papel do gestor municipal é articular a solução deste problema. E nós já o identificamos no que temos andados pela cidade, né, tanto nela quanto no interior, da dificuldade, né, de acesso à internet, de acesso ao telefone, de acesso à rede de energia trifásica, né? Então, a administração ela tem uma grande tarefa a realizar, que é articular com as empresas privadas, com os governos estadual e federal, para que a nossa comunidade seja melhor atendida do que vem sendo até aqui, né? Absurdamente, nós temos brancos na cidade onde não se acessa a internet, por exemplo. Nós temos dificuldade das comunidades do interior de incrementarem a sua produção por conta da ausência da energia trifásica. Então, o Heitor e a Nica, prefeito e vice, vão cumprir essa tarefa, vão articular, procurar, né, e viabilizar que se solucione esta problemática. Mas a gente está assistindo aqui esta noite alguma coisa, né, um pouco sui generis, né? Nós vemos forças políticas batendo em si próprias, né, para buscar se colocar novamente no momento seguinte na posição onde elas saíram e não ficaram, abandonaram. Seu Isso tempo, é sui generis. candidato. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos ao próximo sorteio do candidato ou candidata. Iria Camargo responde à pergunta do veículo. Vamos lá. Grupo Progresso de Comunicação. Candidata, a questão do Grupo Progresso de Comunicação é a seguinte: historicamente, o funcionalismo público tem sido preterido na escolha do secretariado. Escolher secretários dentre os apoiadores de campanha não serve apenas como recompensa? Por que não seria possível governar apenas com funcionários de carreira da prefeitura? 2 minutos. Excelente pergunta, parabéns. Parabéns pela pergunta. Ontem nós tivemos um momento ímpar aqui na Fundarte, com todos os funcionários do quadro funcional dos funcionários de Montenegro, da prefeitura, e tivemos a oportunidade, inclusive, de explanar uma parte do nosso plano de governo referenciando-se a esses funcionários. Nós temos um carinho imenso e especial por entendermos que o grande carro-chefe de uma administração que só pode ter progresso realmente, devemos entender que são realmente os funcionários da prefeitura. Acreditamos que se nós dermos embasamento a eles, prioridade a eles, diminuir os cargos de confiança, são os chamados CCs, que muitas vezes os partidos se comprometem com esses cargos de confiança, esquecendo por vez de propiciar um FG, uma função gratificada ao nosso grande trabalhador municipal. Nós entendemos, nosso programa de governo, que devemos sim pautar com a maior dignidade e seriedade, por entendermos que este eixo da administração municipal, nós temos uma grande preocupação sim com os funcionários e por entendermos que eles são os que alavancam o progresso da nossa cidade. Sozinho ou sozinha como prefeita, jamais poderei construir uma cidade que todos nós queremos. Agora, se nós tivermos juntamente programados e podermos abrir as portas do nosso gabinete para que adentrem os funcionários públicos, fazer uma parceria de igual para igual, nós vamos trabalhar com muita dignidade e respeito e a população é que vai agradecer por entender que esta parceria vai fazer com que esta grande empresa realmente dê retorno aos nossos munícipes. Muito bem, vamos ao último sorteio da primeira etapa, candidato Paulo Azeredo,
responde à questão do veículo TV Cultura. A pergunta, candidato. Recentemente, um levantamento revelado no Dia Mundial da Água mostrou os 10 rios mais poluídos do Brasil. O Rio Caí aparece em 8º lugar como o rio mais poluído do Brasil. O que o senhor pretende fazer em relação a essa situação? Foi assinado um convênio do município com a Corsan para, a partir do próximo ano, ter um tratamento do esgoto local, toda uma rede de tratamento. Mas não basta nós tratarmos aqui em Montenegro esgoto, quando nós tomamos a água do Rio Caí e a bacia como um todo não está tratada. Então eu entendo que esse tratamento ele deve ser feito também em toda a bacia do nosso Rio Caí, a exemplo do trabalho hoje sendo realizado um levantamento na bacia do Rio dos Sinos. Para isso, depende de os municípios tratarem seu esgoto efluente cloacal, seu esgoto cloacal, ou em conjunto, ou através desse fundo que a Corsan está criando para tratamento de esgoto. Na Alemanha, por exemplo, que é um país com 6 mil municípios, unem-se e levam o esgoto cloacal para tratamento conjunto. Além disso, também é a preservação da nossa mata ciliar. Com a lei da reserva legal, hoje nós temos aí, de acordo com a largura do rio, uma distância de proteção que evita erosão, assoreamento. Outra questão do nosso manancial são os barcos que fazem extração de areia, somente na época da Piracema, onde fazem os peixes, fazem suas desovas, e esse barco destrói toda essa questão. Então envolve realmente o Comitê de Bacias, nós trabalharmos aqui em Montenegro, esse projeto que tem tratamento de esgotos e a ET, Estação de Tratamento de Esgotos, tratarmos e colocarmos água limpa no nosso rio, de acordo com a bacia, e nós temos também a captação de água, uma água límpida, porque a bacia toda está sendo tratada. Muito bem, vamos à segunda rodada deste segundo bloco, com o sorteio sendo realizado neste momento. O candidato que responde é o candidato Heitor Lermen, e a questão que ele responde é uma questão da Rádio Viva. Rádio Viva. Candidato à pergunta. Nos últimos anos se discutiu em Montenegro a construção de um centro administrativo no bairro Timbaúva. Caso o senhor seja eleito prefeito, pretende retomar esse assunto e transferir a sede da prefeitura para Timbaúva com a construção do novo prédio, ou pretende esquecer esse assunto e apenas melhorar as condições do atual prédio da administração municipal? Eu penso que os funcionários públicos têm a atribuição de prestar à comunidade bons serviços públicos e, para tanto, devem ter boas condições para fazê-lo, quer seja em processos permanentes e continuados de capacitação, qualificação, quer seja na possibilidade de trabalharem com equipamentos modernos, atualizados, e também em espaços, em prédios, com condições ergonômicas, de ventilação, de iluminação adequados, né? Isto soma-se ao fato de que a centralização da administração num único espaço, né, numa única região, para além de reduzir os custos, né, pela proximidade, pela possibilidade de atuação transversal das diversas secretarias, qualifica, né, aquilo que eu falei no início, que é o papel do servidor público, as políticas públicas, a administração pública, né? Para isto, eu não tergiverso, eu sou a favor dessa centralização, portanto, eu sou a favor do centro administrativo. Faço uma pequena ressalva que, para mim, se preserva o prédio da atual administração, onde o prefeito hoje despacha, porque
porque é um prédio histórico e, a partir dali, acho que o prefeito deve atuar ali com a sua equipe e o centro administrativo, como funciona no governo do Estado, o Palácio Piratini e o centro administrativo. E o local da Timbaúva foi decidido pela comunidade em plebiscito e a opinião da maioria dos munícipes deve ser respeitada. Ok, seu tempo esgotou. Vamos ao próximo sorteio. O sorteio indica a candidata Iria Camargo e o veículo, vamos ao veículo neste momento, é a Rádio América. Pergunta da Rádio América, candidata. Qual a sua avaliação sobre a área da saúde no município? A possibilidade do Hospital Montenegro ser 100% SUS e a implantação de uma unidade de pronto atendimento? Esta é a pergunta. Excelente pergunta. Está dentro da minha área. Eu acho que nós temos que nos preocuparmos muito com a saúde pública. Atualmente estamos acompanhando um processo um tanto moroso, porque sentimos que as pessoas que necessitam do Sistema Único de Saúde, que vão para a Secretaria Municipal de Saúde em busca de uma saúde mais digna, mais justa, mais igualitária, porque no artigo 196 da Constituição Federal diz que a saúde é um dever federativo do Estado e principalmente do município. Mas quando o município não oferece uma saúde de qualidade para o seu povo, nós podemos entender que alguma coisa está errada. Já trabalhei nesta área e, na época, nos idos de 91, eu fui uma das mentoras de um plantão 24 horas e lá aplicamos na Secretaria Municipal de Saúde um plantão 24 horas, que dava saúde igualitária para todos. Terminando com aquelas filas terríveis, desumanas, por entendermos que o cidadão e a cidadã que precisa usar esse Sistema Único de Saúde tenha uma saúde básica de qualidade. Não concebemos que essas pessoas que necessitam desse sistema tenham que ficar em lista de espera, filas numéricas, indo pernoitar, e mesmo as pessoas do interior, que ao tomarem seu primeiro ônibus lá, chegam na Secretaria Municipal de Saúde, não encontram mais ficha para consultar. Termina-se aí a saúde básica. Nós pretendemos trazer o UPA também, uma unidade de pronto atendimento, que é um projeto do governo federal, e replantar novamente o plantão 24 horas, dando uma saúde de qualidade, de justiça social às pessoas, aos nossos munícipes que vivem dessa saúde pública. Muito bem, tempo esgotado. Vamos ao próximo sorteio do candidato. O candidato é o candidato Paulo Azeredo, responde à pergunta do veículo Jornal Hoje. Candidato, entre os programas e propostas apresentadas pelos candidatos para o governo de Montenegro, muito se fala em mudanças e novidades impactantes. Pois bem, a pergunta é: qual será a sua primeira ação governamental verdadeiramente impactante? Aquela que até hoje não foi adotada por nenhum ocupante da principal cadeira do Palácio Rio Branco e que deixará os montenegrinos, seus eleitores ou não, de queixo caído e surpreendidos positivamente. 2 minutos. Eu entendo que é colocar o gabinete do prefeito de portas abertas no térreo da prefeitura, onde nos tem uma escada caracol de difícil acesso, onde as pessoas não podem chegar no gabinete e onde tem uma escada nos fundos da prefeitura. A aliança com o povo, ela busca essa participação. Levar o gabinete até as comunidades, ter um conselho do povo, onde cada associação comunitária ou grupo organizado do lar vai ter um representante deste conselho e nós vamos elencar as prioridades de cada bairro e esse conselho vai definir qual ação primeira no seu bairro, qual dos bairros que é a prioridade das prioridades. Com isso, teremos a participação efetiva da comunidade, compartilhando, sim, do orçamento do município e aplicando os dinheiros com controle de gastos a bem da comunidade, reduzindo as diferenças sociais,
dando um equilíbrio em relação a um bairro ou outro, também levando a câmeras de vigilância para o setor urbano e setor rural, dando segurança para nosso cidadão. E a saúde 24 horas no bairro Santo Antônio, lá do lado da faixa, e também no bairro de Timbaúva, no outro lado do morro, com pronto atendimento e fortalecendo o nosso Hospital Montenegro, como fortalecemos, né? Quando estivemos juntos no coração, bate mais forte. Salve a UTI do Hospital Montenegro, nós temos hoje uma UTI com 10 leitos, um de isolamento, vai fazer 2 anos, dia 24 de setembro, que essa UTI ainda não entrou em operação. Agora está sendo comprado um tomógrafo para ela ir para nível 2, e além disso, nessa área, o secretário Ciro Simone, do PDT, do qual sou suplente, destinou mais 900 mil agora para nosso hospital, fazendo um total de R$ 1.400.000 para atender a saúde de Montenegro. Muito bem, vamos ao último candidato. E a última pergunta, o candidato que faltava, Marcelo Cardona, e a pergunta que certamente será do jornal Fato Novo. Muito bem. Candidato, a pergunta é a seguinte: como capacitar os trabalhadores montenegrinos para que aproveitem as vagas que são abertas nas empresas do município e que muitas vezes são preenchidas por pessoas de outras cidades por falta de qualificação profissional? 2 minutos, candidato. O tema da qualificação profissional é antigo dentro da cidade de Montenegro, mas com poucas ações, poucas iniciativas concretas. Nós temos que nos preocupar com este tema de forma a propor um programa de qualificação profissional integrado às demandas das nossas empresas que estão instaladas no município de Montenegro. Nós temos 4 universidades que têm atuação em Montenegro: a Uninter, a UERGS, a UX e a Unisc, que são um grande veículo para parcerias para ampliar essa qualificação profissional. Bem como nós temos um parque do Senai, que pode ser ampliado e deve ser ampliado. Existe a vontade da Fiergs de ampliar isso em Montenegro, além da escola do Senac, que também está instalada no município de Montenegro. Mas nós precisamos integrar, como em tantas outras áreas, uma política através de um conselho que nós propusemos a criação, que é um Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda. Não só para os trabalhadores que buscam acesso ao mercado de trabalho e ao emprego, mas também com políticas de estímulo, de investimento nos pequenos empreendedores, para que a partir de um curso técnico, a partir da sua formação, possam também implantar o seu próprio negócio. A partir de um estímulo do poder público, através do microcrédito, que se possa ampliar a sua atividade, seja como profissional liberal, seja como diversas outras áreas que, a partir de um curso técnico, ele tem adquirido conhecimento. Nós precisamos integrar aquela vaga de trabalho que tem e que precisa um trabalhador capacitado com a falta de capacidade para acesso a esta vaga. Então, precisamos, através deste conselho, traçar a política municipal que será implantada no nosso governo. Muito bem, candidatos, chegamos ao final deste segundo bloco. E em 5 minutos nós retornamos com mais eleições 2012 aqui na TV Cultura, uma janela de cultura para o Vale. Entre os candidatos a prefeito municipal de Montenegro. Nesse bloco, os candidatos perguntam aos candidatos. Vamos sortear o candidato que faz a pergunta, depois o tema e depois o candidato que vai responder. Os temas são os seguintes: agricultura, desenvolvimento, habitação, inclusão social, meio ambiente, saneamento básico, saúde, segurança, qualificação profissional, esportes. Muito bem, os candidatos terão 1 minuto para perguntar, 2 minutos para responder, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Vamos começar o sorteio? Vamos começar o sorteio. Portanto, o candidato Heitor Lermen.
O tema é segurança e o candidato Heitor Lermen pergunta para o candidato Paulo Azeredo. Candidato, 1 minuto para a sua pergunta. Deputado Paulo Azeredo, a segurança pública não é só reclusão, repressão, né? Na verdade, a segurança é a construção da paz no território, entre os seus moradores, e aí há um conjunto importante de instrumentos para que isso ocorra. Para além das câmaras de vídeo monitoramento, dos programas disponíveis no PRONASSE, né, de articulação social, de territórios da paz, enfim. Nós, no nosso programa, temos um conjunto importante de ações para a segurança pública. Qual é, deputado, na sua proposta e na sua visão, a ação que a administração de Montenegro deve ter neste sentido, de aumentar a segurança pública no nosso município? O candidato tem 2 minutos para a sua resposta. Quando falamos inicialmente na escola de turno integral, ela permite que o aluno, estudante, esteja diretamente no tempo que o pai está trabalhando, a mãe, dentro de sala de aula, no turno e contraturno com aprendizado. Isso elimina bastante a violência doméstica e dá segurança aos pais. Também nós temos hoje no governo do estado R$600 mil para Montenegro, para câmaras de vídeo monitoramento. No entanto, o projeto daqui de Montenegro não tomou nossos recursos do governo do estado para aplicação desse monitoramento, que é uma segurança preventiva, que poderia ser ampliado para o centro da cidade, bairros e até para o interior, com os recursos do município, mais da Câmara de Vereadores. A iluminação pública também é segurança. O nosso projeto de segurança, ele está voltado, sim, a câmeras de vídeo monitoramento, a escola de turno integral, a iluminação pública nos bairros, melhorar a iluminação, como também a nossa guarda armada, guarda municipal, tê-la, a guarda armada, integrada com a Polícia Civil e a Brigada Militar. Armas, não armas letais, para que se possa ter aí um trabalho voltado à comunidade, somando-se ao trabalho que a Brigada e a Polícia Civil já fazem em Montenegro. Muito bem. 1 minuto. É importante que a administração articule, junto ao governo do estado, o aumento dos efetivos da nossa Brigada Militar. Na Polícia Civil, nós teremos agora, em setembro, já um aumento do efetivo por conta de um concurso anterior realizado pelo estado e que vai viabilizar essa vinda de novos profissionais. No nosso programa consta o Centro Integrado de Segurança Pública, onde todos os atores da segurança trabalham de forma integrada no combate à criminalidade, o Observatório da Criminalidade, para nós combatermos com eficiência, a partir de saber que crime ocorre, né? E também as câmeras de vídeo monitoramento, as ações do PRONASSE, enfim. Os índices de segurança na nossa cidade são abaixo da média do estado, mas nós não podemos desprezar um conjunto importante de ação para melhorar esses indicadores. Ok. 1 minuto para a tréplica. Além disso, o que nós entendemos que falta é o veículo de comunicação. O número Disque Segurança, que permite um trabalho mais anônimo, que permite um trabalho mais efetivo da Brigada Militar, da Polícia Civil, além dos 190 que nós temos. Com isso, a população pode alertar ações que estão ocorrendo sem ter que se identificar. Então, torna-se difícil as situações que nós encontramos em Montenegro hoje e termos que denunciar preventivamente e termos ali que colocar basicamente em risco a nossa família quando há identificação e não temos, às vezes, uma resposta tão rápida. Muito bem, vamos a mais um sorteio que está sendo realizado neste momento. Candidato Marcelo Cardona,
faz a pergunta sobre o tema sorteio. O tema é inclusão social e responde a questão a candidata Iria Camargo. Candidato, o senhor tem 1 minuto para a pergunta. Candidata Iria Camargo, nós vivemos numa sociedade desigual em que boa parcela da população, por fatores históricos, estão à margem da sociedade. Nos últimos anos, diferentes governos propuseram uma série de programas visando promover a melhoria da qualidade de vida. É hora de ensinar a pescar e não só dar o peixe. Que ações concretas a senhora pretende implantar para a inclusão social destas pessoas? Candidata, a senhora tem 2 minutos para responder. Pois não. Em primeiro lugar, é um tema vigente e precisamos nos preocupar, sim, com a inclusão social. Por entendermos que hoje as famílias estão desgairradas, influenciados muitos jovens pela drogadição, e nós sentimos que a inclusão social se faz em ampliar programas socioambientais, tais como CRAS, CREAS, que visam fortalecer a função protetiva das famílias. Eu acho que nós temos que pensar dentro desses programas que realmente contemplam as famílias, porque as famílias precisam ser atendidas. Todo início básico da inclusão social se faz dentro do lar, na casa. Então, a prioridade das prioridades nesse tema, que é um tema, eu sei que é um tema forte, mas é um tema que tem que ser combatido, é um tema que tem que ser discutido, e dentro do nosso programa de governo, sem sombra de dúvida, nosso caro colega de luta, né, Marcelo, nós estaremos trabalhando atentamente nas questões sociais do nosso município. Em contrapartida, procuraremos, dentro desses programas que agora citei, fortalecer com projetos oriundos do governo federal e do governo estadual, em contrapartida do município, para atender a família, o pai, a mãe e os filhos. São fundamentais dentro do CREAS e do CRAS. Esses projetos que falei agora tornam-se necessários na nossa comunidade, e para eles estaremos reforçando, sim, juntamente com o município, para fortificar as famílias, que é o órgão essencial para nós termos aí esta inclusão social. 1 minuto, candidato, para a sua réplica. Nosso governo pretende iniciar esse trabalho pelas classes com maior vulnerabilidade. Nós encontramos nessa caminhada que estamos fazendo de casa em casa, em todos os bairros, nós encontramos situações de pessoas que não têm nem acesso aos programas sociais, por não ter a documentação, por não existirem formalmente. E nós precisamos, primeiramente, trazer estas pessoas para o acesso aos programas sociais. A partir do momento que elas têm acesso aos programas sociais, tanto do governo federal quanto os programas municipais, nós podemos incluí-las em programas de educação, trazê-las para a saúde, para a habitação e, a partir daí, dar condição de que ela possa ascender na sua classe social. Candidata, 1 minuto para a sua tréplica. Veja bem que o CRAS já faz esse trabalho. É de suma importância a gente colocar esse tema e focar no CRAS e no CREAS, porque entendemos que esses programas oriundos do governo federal trazem recursos para que possam se estabelecer aqui na nossa cidade, permanecer na nossa cidade. Perdemos o PIM, Primeira Infância Melhor, aonde ali a criança já aprendia a se socializar, que foi lastimável, né, perdermos esse projeto, um projeto que foi do governo do estado, e hoje Montenegro perde. Perde por quê? Porque não entendemos por que perder. Né? Entendemos sim que o município tem que fortificar o PIM, porque ele também trará essa inclusão social nesse atendimento que é amplo. Né? As nossas crianças que já estão começando a aprender ali o que é ser vivo. Muito bem, vamos a mais um bloco, a mais um sorteio do candidato. O candidato agora é Paulo Azeredo. O tema
a ser desenvolvido na questão do candidato Paulo Azeredo é... Atenção, vamos ao sorteio. Saneamento básico. E o candidato pergunta ao candidato Heitor Lermen. Candidato, 1 minuto para a sua questão. Candidato Heitor, nós vivemos um desenvolvimento acelerado, mais urbano, industrial, humano. E eu gostaria de saber qual projeto que o senhor, como prefeito, tem para o saneamento básico do nosso município. Candidato, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Este projeto, inclusive, ele desencadeou o processo de aproximação do PT com o PMDB no município de Montenegro lá atrás, né, quando o governo da Ieda não fazia proposta para a renovação do convênio da Corsã, para sua manutenção no município, né? E com a mudança de governo para o governo Tarso Genro e uma nova postura, né, articulada com o governo federal para o setor de saneamento dentro do PAC, né? Houve uma aproximação da administração do município para que a gente abrisse canais, né, junto ao governo do estado, e nós construímos, né, o PT e o PMDB, um belo contrato, que é o contrato atual que vige em Montenegro, entre o município e a Corsã, e que vai permitir 129 milhões de reais em investimentos. A população muitas vezes não se dá conta da qualidade desse contrato que foi assinado. Em 4 anos, a coleta e tratamento de esgoto, que hoje é 0, já estará em 40%. Ao final, né, de 10 anos, nós teremos o esgoto totalmente tratado, teremos a substituição da rede mista, num primeiro momento, que vai atuar nesse processo, pelo separador absoluto, né, e também, dentro do contrato, a substituição de 1 quilômetro de rede por mês, a tarifa social, ao subsídio para as entidades filantrópicas. Portanto, este programa de ação do município já está pronto e contratado. E, para nossa satisfação, por ação, por protagonismo do PT, do Heitor, do PMDB, da Nica, e que nós vamos deslanchar no nosso governo. Tempo esgotado. Por favor, 1 minuto para a réplica. É no uso racional das águas e na qualidade de vida, que saneamento básico também é saúde, nós vamos desenvolver esse projeto, levando, sim, melhorando a qualidade do saneamento no nosso município. Hoje nós temos redes de esgoto local mal dimensionadas, ou foram ampliadas as residências, e nós não temos aí o escoamento devido. Então, realmente precisa de fazer essa extensão de rede, melhorias de rede, e fazermos o tratamento para colocarmos no nosso manancial hídrico do Rio Caí, conforme já havíamos falado anteriormente, a água límpida, e que tenhamos aí essa qualidade da água mantida nesse tratamento de esgoto local. 1 minuto para a sua tréplica. Há também a necessidade de pesados investimentos em macro e micro drenagem na cidade. A cidade de Montenegro é uma cidade de 50 mil habitantes na área urbana e que vive sobre uma infraestrutura de 2025. Não houveram, nos últimos anos, investimentos nesta área. E hoje, através do governo federal, articulado com o governo do estado, é possível acessar os recursos para que nós promovamos, né, este investimento que precisa ser feito, senão a situação permanecerá como é hoje, né, onde qualquer chuvinha
a cidade fica embaixo d'água. E também precisamos pensar num projeto que dê conta de dialogar com o problema das cheias, que é sério na nossa cidade e que precisa de uma intervenção no sistema do rio para minorá-lo, para minorar o sofrimento de muitos que são submetidos às cheias periodicamente, cada vez em tempos menores. Candidato, tempo esgotado, muito obrigado. Vamos a mais uma rodada de perguntas. O sorteio indica a candidata Iria Camargo. O tema a ser desenvolvido pela candidata é habitação e a candidata vai questionar o candidato Marcelo Cardona. Candidata, 1 minuto para a sua pergunta. Marcelo, quais são as propostas do seu programa de governo para a área da habitação? 2 minutos para a sua resposta, candidato. Primeiro, nós devemos retomar a discussão sobre a questão habitacional do município de Montenegro. Vergonhosamente, foi entregue o mínimo de habitações populares durante este último período. E o que foi entregue, nós assistimos, vereadora Iria, caminhamos pelo PSH e vimos a realidade daquelas pessoas que estariam recebendo a sua moradia. E estão recebendo sem nenhuma condição de habitabilidade, transferindo o problema para outra região da cidade, trazendo um novo problema para a administração, que é agora fazer investimento para recuperar o que foi mal construído. Nós temos uma área no bairro Panorama que há muitos e muitos anos se fala de um núcleo habitacional e que não acontece. Nós temos ali no bairro 5 de Maio o projeto Minha Casa Minha Vida, que está parado, prometido para o início deste ano a entrega e ainda não aconteceu e não sabe-se quando vai acontecer. Existem muitos recursos no Ministério das Cidades para que isso seja implementado nos municípios. Falta levar esses projetos a Brasília. Falta ter projetos consistentes de habitação popular para que nós possamos trazer recursos para empregar no nosso município de Montenegro. A lista de espera é de mais de 3.000 pessoas aguardando a sua casa própria, que é a dignidade da pessoa, que é o início da sua dignidade. Por isso nós vamos investir pesadamente nesses programas, levando projetos ao Ministério das Cidades, onde o ministro é do meu partido, em que se pode também buscar recursos em parceria com o governo federal, que tem aplicado muito nesta área efetivamente. O que falta em Montenegro é uma vontade política e capacidade de implementar projetos nesta área. Tempo esgotado, 1 minuto para a senhora fazer a sua réplica. É uma área, a habitação hoje em Montenegro, estamos encontrando problemas seríssimos. E o nosso programa de governo, na verdade, pretendemos construir núcleos habitacionais dotados de uma infraestrutura decente, com casas bem acabadas. Agora mesmo o candidato Marcelo falou, lá no Bela Vista, quem caminha pela cidade e vai até, eu chamo de complexo Bela Vista, nós vamos vendo que o município realmente tira os elementos humanos que estão em área de risco e coloca dentro de um outro parâmetro que é imoral a forma como estão morando aquelas pessoas no Complexo Bela Vista. Nós pretendemos, então, sim, construirmos um programa, dentro de um programa, né, dotados de toda a infraestrutura, drenagem pluvial, além de equipamentos urbanos, enfim. Fazemos Tempo esgotado, candidata. Por favor, 1 minuto para a sua tréplica, candidato. Além da habitação, quando se transferem famílias ou se dá condição de habitação para essas famílias, nós temos que pensar no todo, na educação, na saúde, que complemente na infraestrutura, que dê condição dessas pessoas saírem de onde estão, muitas vezes, para ir para um novo núcleo habitacional. Dar um acompanhamento psicológico, dar a assistência necessária para que essas pessoas possam ter a sua integração no novo local onde estão morando. O que se faz hoje, sem política pública, é tirar as pessoas de um lugar e jogá-las em outro, sem a menor assistência do poder público. O que nós assistimos nestas transferências é isso. E esta lógica nós vamos inverter.
a partir do momento em que se tem uma política municipal de habitação, em sintonia com o Conselho Municipal de Habitação, em sintonia com o movimento da luta e moradia, dialogando com esses movimentos para que tenhamos efetivamente essa demanda da comunidade montenegrina atendida. Muito bem, vamos a uma próxima rodada de perguntas. Não? Chegamos ao final. Muito bem. Então, chegamos ao final do terceiro bloco e daqui a pouco, em 5 minutos, nós voltamos com o último bloco deste programa, deste debate eleitoral. Até logo mais. Bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura Municipal de Montenegro. Nosso quarto e último bloco. Neste bloco, nós começamos com o candidato Heitor Lermen para suas considerações finais. Todos os candidatos terão 3 minutos. E na ordem inversa do nosso primeiro bloco, Heitor Lermen, por favor. A verdade é um bem absoluto. A verdade não se administra. A verdade ou é verdade ou não é verdade. Administrar a verdade é a meia-verdade, é a mentira, é trabalhar com os fatos quando eles me interessam ou quando eles não me interessam. Nós temos também assistido um candidato que sistematicamente agride a todos e a todos os demais candidatos, dizendo que ele é o detentor absoluto do planejamento, da eficácia, da ação capaz. No entanto, se a gente vai observar, o primeiro programa de televisão não foi entregue porque chegou atrasado. O material de campanha foi apresentado antes do prazo e determinado a retirada dele pela Justiça Eleitoral. Há material irregular sendo retirado da campanha porque não constam itens mínimos que deveriam estar presentes nos materiais da campanha eleitoral. Há um processo de administração que dá conta de quando o secretário do município de obras ou da agricultura ou daqueles que compuseram durante 3 anos esse governo não foi eficaz, a gente rebate e diz, não, é do meu partido, mas eu não tenho nada a ver com isto. E quando o ministro é do meu partido e me serve a citação, eu a uso. Né? Eu acho que nós não podemos ter esse tipo de postura na campanha, na disputa eleitoral. E também hoje aqui foi feito pelo deputado Paulo Azeredo uma acusação grave de que o candidato vereador Marcelo Cardona era CC fantasma da Assembleia, tal qual outras tantas citações que a imprensa citou, e eu não vi o candidato exigir direito de resposta ou enfrentar esse debate. Então, eu acho que a verdade é absoluta e assim precisa ser mantida. Eu sou candidato, junto com a Nica, dentro de um projeto que hoje faz transformações importantes no país, na sequência do governo Lula, o governo Dilma, no Estado, o governo Tarso, o PT nunca foi administração em Montenegro. Então nós, o Heitor e a Nica, querem administrar a cidade para executar aqui as políticas públicas que vêm sendo executadas no país com tanto sucesso para trazer qualidade de vida para as pessoas do nosso município. Muito bem, candidatos, seu tempo se esgotou. Manifestação do candidato Paulo Azeredo, manifestação final, 3 minutos o senhor tem. Por favor, candidato. Eu quero deixar aqui a pretensão nossa, Paulo e Aldana, de abrir a participação dos montenegrinos juntos para administrar o Montenegro. A própria Fundarte, a popularização da cultura. Vamos criar uma Secretaria da Cultura, sim, para aproveitar os potenciais que nós temos, humanos, históricos, culturais. Assumimos um compromisso de fazer uma pista de rodeio lá no Parque Centenário, lá no cantinho de cima, após a Tafona.
Vimos vários movimentos culturais se desenvolvendo e não tem espaço. Vamos criar o gabinete da mulher, do idoso e da juventude, para que eles possam, escolhido por eles, para que eles possam, sim, buscar um espaço e atrair jovens para Montenegro, nossos jovens não terem que ir para outras cidades buscando a sua diversão, ou serem corridos do Parque Centenário ou da beira do nosso Porto das Laranjeiras, nosso rio Caí. Na verdade, nós iremos oportunizar essa integração, seja com as empresas pequenas, com mais de 2.000 empresas que não têm oportunidade, não têm incentivo, seja com o nosso setor primário, que não tem um fundo que possa fazer a cobertura das perdas que tiveram pelas geadas e pelas secas, enfim, seja nosso cidadão, não é, que não está aí com a tranquilidade no ir e vir, seja o trânsito modificado e não consulta as pessoas diretamente envolvidas. A travessia de Montenegro não se discute, e hoje morrendo gente aqui no bairro Panorama. Na verdade, nós precisamos sim ouvir a nossa população, e o que nós vamos fazer é abrir esse espaço. Paulo e Aldana, na prefeitura, é o povo junto lá, participando em todos os segmentos sociais, discutindo, buscando o melhor para Montenegro, buscando a nossa felicidade como um todo, e não apenas a de alguns. A experiência que temos na Assembleia, com as injustiças também que recebemos, nos faz mais fortes no sentido de lutarmos numa campanha desigual, uma campanha que iniciamos agora, mas que vamos chegar, sim, com verdade, com justiça, de olho no olho e cabeça erguida, na casa de cada um, para dizer, nós juntos podemos fazer mais por Montenegro. Poderia muito bem continuar como deputado estadual, mas como disse minha mãe, lá no Muda Boi, esses dias antes de falecer, Paulo, vá em frente, busque algo para a nossa gente, a nossa terra, a nossa Montenegro. Nós vamos sim vencer com a participação do povo da nossa terra. Vote 12, Paulo e Aldana, aliança com o povo. Um forte abraço, muito obrigado. Vamos à manifestação final do candidato Marcelo Cardona. Candidato, o senhor tem 3 minutos, por favor. Em primeiro lugar, desejo agradecer essa oportunidade de estar dialogando com a comunidade montenegrina através do canal 53. Agradecer a Fundarte por ter oportunizado este momento aos candidatos. Saudar os candidatos Iria Camargo, Heitor Lerme e Paulo Azeredo, que se dispuseram a vir aqui juntamente debater as prioridades do nosso município de Montenegro. Aproveitar a oportunidade para dizer que estamos num teatro que leva o nome da minha mãe, Terezinha Petri Cardona, que tenho muito orgulho da trajetória da minha família, tenho muito orgulho de ser filho de Roberto Altair Cardona, que em cada bairro que passo, em cada casa que visito, ainda escuto a lembrança da grande liderança como deputado estadual, como prefeito de Montenegro, como vereador dessa terra. Então, eu tenho muito orgulho da minha trajetória. Tenho muito orgulho do que já fiz na minha vida pública e privada. Comecei lá como vereador em 1992, quando fui o vereador mais votado naquelas eleições no município de Montenegro. Depois tive a oportunidade de trabalhar numa Secretaria de Estado, onde, de uma forma responsável, pude participar e construir muitas das mudanças que hoje nós colhemos no município de Montenegro. Viabilizar a vinda de muitas empresas para a nossa cidade, que hoje geram uma grande arrecadação para o município de Montenegro. Arrecadação essa que deve ser mais bem utilizada. Arrecadação essa que não está correspondendo ao que nós queremos para a saúde, para a educação, para a habitação, para o saneamento, para tantas áreas prioritárias do nosso município de Montenegro. Nós somos hoje entre o 22º e o 24º município de arrecadação. A nossa posição, portanto, na educação, nós somos o município número 101. Na saúde, nossa posição é de número 60. Então, o que está acontecendo? Nós tivemos um grande crescimento de arrecadação e, por outro lado, não existe uma gestão pública que dê conta de atender às necessidades da nossa comunidade. Por isso, nós temos uma proposta de governo. Nós nos posicionamos como uma campanha propositiva, campanha que está apresentando soluções para a cidade, campanha que vem a público trazer projetos para a nossa cidade.
Nós nos posicionamos como uma candidatura propositiva. Eu e a Josi queremos justamente governar Montenegro para propor esta mudança. Ao passo que existem outras candidaturas que desde o seu início seguem esse ritmo de bater, de criticar de uma forma muito agressiva, mas nós poderíamos hoje usar esse espaço trazendo recortes de jornal. Eu acho que tem um bom acúmulo de recortes de jornais que denigrem não só o parlamento, mas denigrem Montenegro, por estar nas páginas dos jornais. Mas nós não fazemos isso. Nós queremos propor para a comunidade. Nós viemos aqui para propor soluções para o município de Montenegro. Candidato, seu tempo terminou, muito obrigado. Candidata Iria Camargo, eu solicito silêncio do nosso auditório, da nossa plateia. Candidata Iria Camargo, a senhora tem 3 minutos para suas manifestações finais. Bem, neste momento eu estou elevada pela emoção, por estar aqui neste teatro, na companhia dos senhores, pessoas que vieram aqui, estão até o presente momento, ouvindo as propostas futuras dos pretensos candidatos à Prefeitura Municipal de Montenegro. Essa emoção nos engalana a alma quando sentimos que a população montenegrina, nesse exato momento, teve a grande oportunidade de participar lá no seu televisorzinho, na sua casinha, as propostas de governo dos pré-candidatos à nossa grande empresa chamada Prefeitura de Montenegro. Quero agradecer à minha família, principalmente, que hoje tem a presença das minhas filhas aqui, a elas que me dão força, coragem, entusiasmo, com os meus 71 anos de idade, está aqui pleiteando assumir uma Prefeitura Municipal de Montenegro. Com tanto compromisso e tanta responsabilidade com aquilo que chamamos a empresa pública. E nós nos sentimos capacitados, tanto eu quanto ao professor André, para exercermos, se caso eleitos formos, esta grande empresa. Por entendermos que a população montenegrina merece uma diretriz disciplinada, ordeira, corajosa, dentro dos ditames da lei, possamos administrar Montenegro com lealdade, fidelidade, confiabilidade. Possamos dar um vínculo mais ativo às questões sociais, às questões da saúde, às questões dos drogados, às questões da nossa família e das famílias que estão na nossa cidade, que tanto precisam serem assistidas. Precisamos olhar melhor também o nosso agricultor, que mora no campo e que traz o pão de cada dia que nós comemos. Precisamos olhar de forma igualitária. Acreditamos que possamos fazer isto. Como possamos fazer isto? Dando ao nosso agricultor a oportunidade de poder adentrar a prefeitura e fazer os seus mínimos pedidos que fazem, apenas uma estrada para escoar sua produção. Ao encerrarmos, acreditamos que o nosso projeto e plano de governo, eu, Iria Camargo e meu vice-prefeito, André Venâncio, podemos sim, com a nossa autonomia, com a nossa veracidade de fazer o melhor para a nossa cidade, por uma Montenegro que todos nós queremos. Saúde, paz, harmonia e uma cidade igual para todos. Muito bem, candidata, seu tempo esgotou. E neste momento nós finalizamos esse debate, agradecendo a participação de todos os candidatos e a sua audiência. Lembramos que no dia 27 de setembro, às 21 horas, a TV Cultura de Montenegro realiza o segundo debate entre os candidatos à Prefeitura Municipal. Até lá, TV Cultura, uma janela de cultura para o Vale.